Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos fazer uma revisão do nosso capítulo 1 e um pouquinho do capítulo 2 para nossa segunda avaliação, para nossa AS, tá? A nossa AS vai acontecer ainda na outra semana e ela vai ter esses dois capítulos do nosso volume 1. Então, como já faz bastante tempo que a gente estudou esse conteúdo, a gente vai fazer uma revisão, tá? Pega os livros de vocês e vamos lá. Bom, primeiro vamos rever alguns conceitos importantes aí pra gente relembrar, né? Biodiversidade, diversidade de vida encontrada na Terra. Vida não é só bicho e planta, micro-organismos também, tá bom? Ecologia, então, é a ciência que estuda as relações que os seres vivos mantêm entre si e com o ambiente que ele vive. A espécie, certo? É aquele grupo de seres vivos que apresentam semelhanças. Então, nós temos a espécie humana, tem a espécie cachorro, tem a espécie gato, tem a espécie macaco, tem a espécie tal. Então, a gente divide por espécie, tá bom? E essas espécies, elas vão se agrupar. Uma mesma espécie, a gente consegue fazer ela se agrupar em populações. Então, você tem populações de jacaré, população de capivara, população de onça, certo? Nesse mesmo ambiente, onde várias populações vivem ali, a gente fala que nós temos uma comunidade. Então, se eu tenho jacaré, capivara e onça, que são três populações, três espécies diferentes vivendo no mesmo ambiente, nós temos uma comunidade. As comunidades e os fatores do ambiente, a gente chama isso tudo de ecossistema, tá? O habitat é o local onde as espécies vivem e nicho ecológico é justamente o que uma espécie faz. Os hábitos, o que ela come, se ela tem hábito diurno, hábito noturno, o que ela anda fazendo na vida dela, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer uma revisão na prática como que algumas perguntas surgem para vocês sobre esses temas. Lembra que eu passei o trabalho de revisão? Vamos ver como é que ele cobrou isso de vocês. Pediu para marcar VOF, então a gente vai aqui ver como que a gente responde. O leão e a zebra que vivem nas savanas da África, então a savana é um bioma, a savana vai ser o habitat desses dois animais. Tem o mesmo habitat, ok, tem o mesmo, mas ele tem o mesmo nicho? Não, o hábito de cada animal, do leão e da zebra é diferente. O leão come uma coisa, a zebra se alimenta de outra coisa, tá? Então aqui seria falso. Uma população é formada pelo conjunto de todos os seres vivos de uma região? Isso é comunidade, falso. População é a mesma espécie. Então, só população de zebra, só população de leão, por exemplo. Ecossistema é o conjunto de ser vivo e fator do ambiente de uma região. Ok. Comunidade, conjunto de ser vivo que vive em um determinado ambiente, como lagoa ou floresta. Ok também. Duas espécies que vivem no mesmo habitat têm obrigatoriamente o mesmo nicho? Não, é o caso daquela primeira alternativa. O leão e a zebra vivem no mesmo habitat, mas cada um vai ter um hábito diferente. Cada um vai ter seu tipo de alimentação. Um pode ter hábito noturno, outro hábito diurno, tá bom? Uma espécie de pássaro que se alimenta do néctar das flores tem um nicho diferente de outra que come insetos. Sim, o hábito alimentar de uma é néctar, da outra é inseto. Onças e capivaras que vivem no mesmo ambiente estão na mesma comunidade. Verdade. Água é um fator biótico. Biótico seria de vida. Água não é ser vivo. Água é um fator abiótico, um fator do ambiente. Ele propicia a vida, ele é importante para manter a vida, mas ele é um fator abiótico, tá bom? A gente vai relembrar alguns conceitos importantes de estratégia de sobrevivência. A gente tem estratégias de defesa, a camuflagem. O animal ali, ele se camufla, ele se esconde no ambiente.
No mimetismo ele se mostra, é diferente. Ele quer parecer alguma coisa que ele não é, geralmente um animal mais perigoso. E substâncias tóxicas, já ali que ele está à mostra também, ou para não ser vulnerável, ele acaba produzindo alguns venenos. Pode tanto ser um animal como uma planta venenosa. Tem também estratégia de sobrevivência relacionada à reprodução e alimentação. As características dos ovos, então ter ou não casca ajuda a sobreviver os animais. Então, animais terrestres que põem seus ovos na terra, como répteis e aves, tem que ter ali um ovo com casca, justamente para esse ovo não ressecar e o bichinho não morrer lá dentro. E animais aquáticos, como alguns anfíbios que ainda precisam da água, e peixes têm esse ovo mais gelatinoso. A quantidade também, eles botam um monte, porque muitos ali vão acabar morrendo. Se ele põe um monte, centenas de ovos, aumenta a chance de sobrevivência. Migração é uma estratégia tanto para reprodução quanto para alimentação, também mais para alimentação, geralmente quando o clima muda, tá? Então, a estação do ano mudou, muitas aves migram, por exemplo. Comportamento reprodutivo, a gente já falou um pouco sobre isso, sobre como que as espécies se comportam para a reprodução, como que os machos eles vão competir para atrair uma fêmea, tá bom? A gente também tem manutenção de temperatura, tanto para o frio quanto para o calor. Quando tá frio demais, algumas espécies hibernam, algumas espécies têm camada de gordura, pelo e penas que vão ali fazer um isolamento térmico e não deixar o bichinho perder o calor do corpo dele. Se ele perde o calor, ele sente frio. Então, esses animais que vivem em temperaturas mais frias, negativas, eles têm todo um aparato de isolamento térmico. Animais que vivem em ambientes quentes, eles querem mais é dissipar o calor mesmo, porque já está um calor danado no ambiente. Então, eles têm toda uma questão de corpo para perder calor, tá? Na prática, eu coloquei aqui uma questão que vocês iam explicar para mim mais ou menos qual que era a vantagem desses animais. A gente tem a serpente falsa coral, que não é venenosa, não é peçonhenta, mas ela parece com aquela que contém veneno. Eu botei aí a fotinho para vocês verem. Às vezes, nem o especialista se arrisca a dizer quem é a verdadeira, quem é a falsa, tá bom? O padrão é muito parecido, certo? E a gente não vai lá arriscar, é óbvio, para quê? Então, aqui é um mimetismo. Essa serpente, ela quer parecer uma coisa que ela às vezes não é mesmo, tá bom? O bicho-pau é esse aqui embaixo, que se assemelha a um graveto, ele faz camuflagem, ele se esconde. É o contrário, ele não quer parecer, ele se esconde na natureza. Animais como peixes e anfíbios que põem dezenas e até centenas de ovos por vez no ambiente aquático. Se põe um monte, ele assegura que alguns filhotes vão sobreviver, tá bom? Esses ovos, eles servem de alimento muitas vezes para alguns outros animais. Se ele botar pouquinho, é capaz de todo mundo morrer. Então não vai ter segurança de que ele vai deixar filhotes. Então ele põe muito para segurar a reprodução. Plantas que não têm folha, como por exemplo os cactos. A folha, ela perde água. O cacto não pode perder água sob hipótese alguma. Ele mora num ambiente seco, não tem água onde ele mora. Então, se a folha perde água, se ele não tem folha, ele tem mais água dentro dele. É uma adaptação para locais secos. Elefantes ou girafas, que como vivem em ambiente muito quente, possuem um corpo longo ou orelhas muito grandes, justamente para dissipar o calor, para evitar que o corpo fique quente demais, tá bom? Aqui a gente vai relembrar um pouco das nossas relações ecológicas,
como que os animais, eles fazem relação com outros animais, tá bom? Com outros seres vivos. Eu coloquei no trabalho de revisão para vocês algumas associações e agora a gente vai dar uma corrigida nisso. A gente tem sociedade e colônia. São dois tipos de relação harmônica, parecem, mas tem uma diferença essencial. No caso da sociedade, os indivíduos são ali da mesma espécie, eles vivem juntos, colaboram para o bem de todos e cada um tem uma função. Por exemplo, formigas no formigueiro, o cupinzeiro, as abelhas na colmeia, tá? Agora, uma colônia são a associação de espécies, de seres vivos ali da mesma espécie, mas eles vivem unidos fisicamente, tá bom? Então é como se eles estivessem mesmo grudados uns nos outros. Então grudou, o corpinho grudou, eles dividem o mesmo corpo, todo mundo ali também se beneficia, por isso que as duas relações são harmônicas, porque todo mundo sai ganhando. Então a gente tem os recifes de corais e esse bicho que é a caravela portuguesa. Esse aqui é a caravela portuguesa, esse aqui é um recife de coral. Tá vendo que o recife de coral parece umas pedras coloridas? São animaizinhos muito pequenininhos, a gente chama de quinidário. E eles grudam uns nos outros e formam esqueletos em volta. Esse esqueleto é duro, é óbvio, é um esqueleto. E forma essa rocha. Parece rocha mesmo, coloridinho, tá vendo? Isso é o recife. É um corpo só, tá? Virou um corpo só. Aqui é a mesma coisa, são os mesmos quinidários que formaram, são muitos quinidários unidos que formaram um corpo só. Isso é colônia, tá? É a diferença da sociedade, tem que prestar atenção nisso. Porque muitas vezes confunde, eles gostam de pôr isso na prova, tá? Para confundir. Entre mutualismo e protocooperação também existe uma confusão, porque são também relações harmônicas, as duas espécies saem ganhando, só que no mutualismo as duas espécies dependem uma da outra. No caso da protocooperação não há uma relação de dependência, elas se ajudam, mas tudo bem se cada uma for para o seu canto. Aqui no mutualismo a gente tem aquelas bactérias que vivem nas raízes das leguminosas, lembram? Que ajudam a fixar o nitrogênio. A gente também tem o líquen. Olha aqui o líquen, é uma associação entre as algas e os fungos. Ambos estão recebendo nutriente, estão vivendo sua vida feliz ali e dependem um do outro. Isso é mutualismo. No caso da protocooperação, a gente tem aqui a anêmona, certo? Sabe onde o Nemo vive? É a anêmona. Isso aqui é um caranguejo. A anêmona vive em cima do caranguejo, eles se ajudam ali a pegar alimento, a proteção, beleza? Mas se a anêmona quiser, ela vive em outro lugar, se o caranguejo quiser, ele vive sozinho em outro lugar e tudo bem. Certo? É só uma relação de ajuda. No mesmo caso, aquele pássaro que cata o carrapato das costas do búfalo. O búfalo ele recebe uma ajuda ali do pássaro, o pássaro recebe ali uma comidinha, uns carrapatos ali para comer, mas os dois vivem muito bem sozinhos também, tá bom? Essa é a diferença dessas duas relações. Inquilinismo e comensalismo também são duas relações harmônicas. No caso do inquilinismo, um ser vivo utiliza o outro como moradia. A gente costuma muito falar disso para planta. Então, botei uma orquídea que usa uma outra planta como suporte, tá bom? Para morar. Então, você tem aqui uma orquídea e ela tá morando nesse galho de uma árvore. E tudo bem. Não tá roubando nutriente, não tá fazendo mal para essa árvore, nem nada. E no comensalismo, uma espécie é beneficiada ao se alimentar dos restos do outro.
Então, você tem um animal que deixou uns restos de alimento ali, ele não se importa, vem outro e se alimenta, tá bom? É harmônica porque alguém sai ganhando, certo? Nesses dois casos, alguém sai ganhando, o outro nem liga. Então, no caso do comensalismo, o tubarão está se alimentando, os restos vão para a rêmora, que é esse peixinho que fica aqui. As hienas se alimentam dos restos deixados pelos leões. Às vezes acontece competição, mas não é muito assim. As hienas gostam mais de pegar só os restos mesmo, tá bom? Agora nós vamos falar das relações desarmônicas. Alguém sai perdendo nesse caso, tá? A gente tem predatismo, em que um ser vivo se alimenta de outro e daí de outra espécie, tá? A ave pescando para sua alimentação, leoa que caça, se alimenta de uma zebra, beleza. Coisas da vida, precisa mesmo, tá? Ou o coelhinho que tá comendo a cenoura, predação também. Canibalismo, o ser vivo que se alimenta da sua espécie. Então, você tem aqui a viúva negra, que eu botei imagem para você, ou o louva-a-Deus. Essa fêmea, esses dois exemplos, essas duas fêmeas, após a reprodução, elas se alimentam do macho. Para quê? Então, é a mesma espécie, canibalismo. Para quê? Para obter energia para a postura dos ovos, tá bom? É diferente do predatismo. Aqui a gente tem competição, onde os indivíduos eles podem ser da mesma espécie ou não, e estão competindo por alguma coisa, ou por uma fêmea. No caso, eu botei aqui as aves, provavelmente estão competindo por uma fêmea, ou competição por um território, comida, enfim. E parasitismo, que um ser vivo vai utilizar o outro ali como hospedeiro, costuma causar doença. Vai roubar alimento, vai roubar oxigênio, tá bom? Vai roubar recurso desse hospedeiro. A gente tem vermes, até planta, que são parasitas. Eu botei essa plantinha amarela aqui, ó, que é o cipó-chumbo. Ela tá parasitando essa outra planta verde. O cipó-chumbo é amarela, não tem clorofila, por isso não é verde. Se não tem clorofila, não faz fotossíntese. Se não faz fotossíntese, ela não consegue produzir seu próprio alimento. Ela não sobrevive sozinha, ela precisa parasitar outra planta. Para quê? Para roubar o alimento da outra planta, tá bom? Então ela tá aqui, ó, roubando os nutrientes que essa plantinha verde produz. É um parasita. Agora, a gente vai lá para o capítulo 2, a gente vai começar a falar um pouco da fotossíntese, que é justamente esse processo de alimentação das plantas. A planta não caça, ela é um ser vivo autótrofo, auto de si mesmo, trofo de alimento. Ela produz seu próprio alimento. Ela usa nutrientes do solo, água do solo, usa gás carbônico e a partir da luz do sol e da clorofila, que é o pigmento verde dela, ela produz esse alimento. O que é o alimento? É uma molécula chamada glicose, tá? A gente consome glicose, a gente precisa de glicose. A gente consegue glicose onde? Comendo. O quê? Arroz, feijão, carne, enfim, nossas comidas. Todos os animais também. Então, a gente tem aí a fotossíntese, que é o processo de alimentação das plantas. Os animais se alimentam de outras coisas, de outras plantas, de outros animais. Simples assim, certo? E essa planta, dentro da cadeia alimentar, ela é chamada de produtora. Por que produtora? Porque foi ela quem produziu toda a energia. Como? Fotossíntese, tá bom? Então vamos passar para a nossa questão sobre fotossíntese.
eu botei essa gravura aqui no trabalho de vocês e algumas perguntas. Vamos responder. A letra A indica um gás que é absorvido pela planta. Então, a planta absorve esse gás durante a fotossíntese. Fotossíntese e respiração, a planta faz os dois, mas são coisas diferentes, tá? Então, a fotossíntese, a planta, para fazer alimento, ela precisa de gás carbônico. Então, ela pega gás carbônico. A letra B indica um produto dessa fotossíntese. O que ela produziu e que é importante, que ela vai armazenar e que vai ser usado como fonte de energia para todo mundo. Glicose. Glicose é molécula de energia, molécula de alimento. Todo mundo precisa de glicose, tá bom? Letra C indica um gás que é liberado durante a fotossíntese. É o oxigênio. Por acaso ela libera oxigênio e por acaso a gente usa esse oxigênio para respirar, tá? Por isso que é importante manter as plantas no ambiente terrestre, porque elas produzem oxigênio para a gente. As algas, inclusive, produzem muito mais. Então, manter o ambiente aquático limpo nos dá muito mais oxigênio, por exemplo, para o planeta Terra. Letra D indica uma substância que é absorvida pelo solo e usada na fotossíntese. Água. A planta, ela, sim, pega nutrientes. Mas você lembra? Olha aqui essa fórmula da fotossíntese. Ela pega dióxido de carbono, que é o CO2, a água, os pigmentos, clorofila, a partir da luz, produz glicose, oxigênio, tá? Então, ela usou água. Qual que é a fonte de energia? Luz solar. Qual que é a substância verde que pega essa energia? Clorofila. E a reação química é aquela que eu descrevi naquela imagem aqui, ó. É essa, tá? Não pode esquecer. É essa. Pois bem, agora a gente vai relembrar um pouquinho das nossas cadeias alimentares. A gente tem aqui alga, zooplâncton, que são uns bichinhos pequenininhos que ficam ali no ambiente aquático, peixe, aves. Pronto, tem aqui uma cadeia alimentar simples de ambiente aquático. O que essas setas indicam? A seta indica para onde o alimento está indo, para onde a energia vai, ok? Então, a alga é fonte de energia, fonte de alimento para o zooplâncton, que é fonte de alimento e energia para os peixes, que é fonte de alimento e energia para as aves. Ponto. Qual o nível trófico? Ou seja, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, terciário ou decompositor, não foi representado nessa cadeia. Qual a sua função? Quem que não tá aí? Você lembra da cadeia alimentar? Olha ela aí. A gente tem produtor, pegou energia do sol, produtor porque produziu toda a energia da cadeia alimentar a partir da fotossíntese, isso mesmo. Aí tem consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e decompositor. Esses são níveis tróficos, ok? O que o decompositor faz? Ele pega todos os nutrientes, desses animais que morreram. Então, esses animais uma hora vão morrer, né? Então, pega todos os nutrientes desses animais que morreram, que compõem aquela cadeia alimentar e devolvem para o ambiente. Certo? Então, vou voltar aqui. Qual nível trófico não foi representado? Decompositor. Qual sua função? Devolver os nutrientes para o ambiente. Simples assim. Com os nutrientes devolvidos aqui para o meio ambiente, as plantas conseguem fazer sua fotossíntese de novo. É, na realidade, um ciclo. Não é nenhuma cadeia, é um ciclo, tá bom?
Se for despejado mercúrio, mercúrio é um metal pesado, muito tóxico, que se acumula nas células. Se for despejado mercúrio nesse lago, que organismo teria mais mercúrio acumulado depois de alguns anos? Eu falei sobre isso em algumas aulas lá na escola, um pouco antes da quarentena, e coloquei matéria logo no início da quarentena para todo mundo lá no Positivo On, sobre biomagnificação. Isso acumula. Quem pega mais metal pesado, quem pega mais poluente, é quem está lá no alto da cadeia alimentar, porque ele pegou de todo mundo. Como ele consome um monte de ser vivo, ele acabou consumindo mais poluente, tá? Então, aqui no caso, as aves vão ser mais prejudicadas. Letra D. Se os peixes forem eliminados, qual população corre risco de também ser eliminada? Por quê? Então, os peixes foram eliminados, a gente não tem peixe mais. Se não tem peixe mais, quem que vai correr o risco de ser eliminado? As aves. As aves, elas se alimentam dos peixes. Então, elas não vão ter ali ou vão ter mais dificuldade para encontrar outro tipo de alimento, tá? 11. Um agricultor utilizou um inseticida. Inseticida mata insetos não biodegradável para eliminar insetos que atacavam sua plantação de algodão. Tá. Como você explica a presença desse agrotóxico no corpo de algumas espécies de aves, já que essas aves não comem plantas do algodão? Bom, podem ter duas explicações. A que todo mundo mais colocou aí é que as aves, elas comem os insetos que comem a planta do algodão. Beleza. Então, você tinha lá um inseto, o cara jogou o inseticida na planta. O inseto comeu essa plantinha, foi lá uma ave, comeu o inseto. O inseticida, como ele não é biodegradável, ou seja, ele não se degrada, ele não se decompõe no ambiente, ele acumula no corpo. A ave, então, ela ficou com isso acumulado no corpo dela. Uma outra explicação é que isso também acabou sendo varrido, levado para os rios, e a ave se infectou pela água ou por outros animais que ela come e que também se infectaram na água, tá? Achei essa hipótese interessante também. Então, aqui a gente já viu a cadeia alimentar mais uma vez. Aqui uma questão do LD, página 32, sobre aquela pirâmide das cadeias alimentares. Essa pirâmide de energia, tá bom? Então, a gente tem um capim embaixo com uma barrinha maior, gafanhoto e sapo com a barrinha menorzinha. Bom, eu coloquei até o que seria uma cadeia alimentar parecida. A gente tem a planta, gafanhoto, sapo, tem até uma serpente e todo mundo sendo ali decomposto por um fungo que é um decompositor e ele devolvendo nutrientes para a planta. É um ciclo, tá bom? O que esse gráfico representa? O gráfico representa a quantidade de energia que cada nível tem, tá bom? O que são os retângulos? O retângulo é a quantidade de energia, é isso. Por que eles são representadas por barras de diferentes tamanhos? Porque o capim, que é o produtor, ele justamente produz energia. Então, ele que tem mais energia disponível. O gafanhoto, ele e todos os outros animais, então eles gastam energia para sobreviver. Logo, o seu retângulo, ele vai ficando cada vez menor
porque esses animais eles vão gastando mais energia na sua vida. Esse gafanhoto aqui, ele é o primeiro a se alimentar do produtor, então ele tem uma barra de energia grande. Ao longo da sua vida, batendo o coração dele, reproduzindo, ele gasta energia, então ele vai perdendo. Aí ele precisa comer capim. Aí ele repõe energia. Vai vivendo, vai perdendo. É esse ciclo, tá? De energia. Por isso que a gente alimenta, para ter energia. O sapo, mesma coisa. Então, por que essa pirâmide ela vai diminuindo? Justamente porque os animais eles vão perdendo essa energia ao longo da sua vida, é natural, e vão recompondo conforme eles vão se alimentando, tá bom? Aqui a gente tem, eu já corrigi isso lá na escola, inclusive, mas eu coloquei para a gente relembrar como que a gente lê uma teia alimentar dessa. Bom, a gente tem que relembrar que a teia alimentar são muitas cadeias grudadas e interagindo entre si, porque é isso que acontece na natureza, tá bom? Na natureza nada é linear, uma cadeiazinha só não, são várias grudadas. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, os frutos, sementes, plantas, que são os nossos produtores. É o início da cadeia. Como que a gente começa a ler isso aqui? A gente vai, por exemplo, na sequência da seta. Quem são os consumidores primários? A gente já achou o produtor. São 3 produtores aqui, ó, plantas, frutos e sementes. Quem são consumidores primários? Por exemplo, para onde a seta está indo? Pega seu livro e vai comigo. Para aqui, para o veado, para a anta, para a capivara, para esse jaburu, aqui para o pica-pau, para o tucano, para os insetos e assim por diante. Ele vai indo para todos esses animais que comem diretamente esses produtores. Quem são os consumidores secundários? São quem se alimentam desses consumidores primários. Então, por exemplo, a coruja, ela se alimenta do tucano, ela é consumidor secundário. A onça, ela se alimenta aqui da capivara. Ó, a capivara come planta, a onça se alimenta da capivara. A onça, ela pode ser um consumidor secundário. O jacaré também. Ó, jacaré também pode ser um consumidor secundário, tá bom? E assim por diante. E aqui a gente vai marcar VOF conforme a gente vai fazendo, vai seguindo essas setas, certo? Nessa questão, a gente peguei lá da página 51 do LD, no Hora de Estudo. A gente tem também um diagrama, também uma teia alimentar, só que não colocaram quais são os seres vivos. E não precisa, tá bom? Vamos lá. A gente pode começar, a gente sabe que tem um tatu aqui, beleza. A gente pode começar achando quem são os produtores. O produtor, como ele produz seu próprio alimento, ele não recebe seta nenhuma. Então, a gente pode inferir que o 5 é um produtor, 13 é um produtor, 14 e 9, tá? Então, são plantas, sementes ou frutas, tá? São sempre vegetais. As cadeias alimentares aqui começam por eles, tá bom? E a gente vai seguindo elas para a gente ir achando quem são os consumidores primários, secundários e por aí vai. Pergunta número 1, essa espécie de tatu é o quê? Herbívora, carnívora, onívora, saprófaga, se alimenta de resto. E produtora. Tatu é bicho, não é produtora, então já elimina. Saprófaga, se alimenta de resto, a gente pode eliminar essa também, não tem como. Herbívora. O tatu, presta atenção, vamos ver quais as setas chegam no tatu. O tatu, então, ele se alimenta aqui do 14, se alimenta do 13, que são produtores, então ele poderia ser herbívoro? Poderia, mas ele também se alimenta do 2. Tá vendo que o 13 é um produtor, serve de alimento para o 2, que é um consumidor primário, pode ser um inseto.
e o tatu come esse inseto. Então, ele se alimenta tanto desta planta quanto se alimenta desse insetinho que comeu a planta 13, por exemplo. Então, ele é o quê? Onívoro, tá? Ótimo, é a letra C a resposta. Na número 2, ele quer um exemplo de uma cadeia alimentar longa. Tá, uma cadeia alimentar maiorzinha. É de marcar. Então, você pode ir por eliminação. Ah, eu quero ver se a letra A dá certo. Eu vou no 5. Tá, a sequência é 5, 8, 4, 11, 1. 5, 8, beleza. 4, 11. Não tem como ir pro 11, então a A já tá errada. Vai fazendo isso para todo mundo. A resposta certa é a D. Então, a gente começa pelo 13, 2, tatu, 4 e 1. Você vai fazendo isso e vai vendo qual que é a cadeia alimentar que vai dar certo, tá bom? Sempre seguindo a seta. Aqui, ainda na página 51, a gente tem uma outra questão que pode cair. É parecida com aquela que eu coloquei sobre o que acontece se um animal sumir da cadeia alimentar, que são os desequilíbrios ambientais que podem acontecer num ecossistema, tá bom? Então, a gente tem aqui uma teia alimentar também. Lembra que na natureza é uma teia alimentar, não tem como a cadeia ser linear. Então, os animais, eles se envolvem muito, certo? Um jacaré não come só capivara, ele come de tudo, passarinho, capivara, peixe, um monte de coisa. Então, ele tem ali muitos papéis. Ele pode ser muitos consumidores. Ele pode ser consumidor secundário, terciário, tá bom? Então, o que acontece, o que poderia acontecer se uma nuvem de gafanhotos destruir a plantação de trigo? Então, você observa que a gente tem limoeiro, a gente tem trigo, que são os nossos produtores. A gente ainda tem alga aqui ainda, então já achei os produtores. Imagina que o trigo desapareceu. O que vai acontecer? Se não tem trigo, quem que são os primeiros a sofrer? Os ratos, por exemplo. Então, os ratos, eles vão sofrer por perda de alimento. E também as corujas podem sofrer por perda de alimento. Ah, mas aqui o gafanhoto, ele também come. O pulgão também come trigo, mas eles podem comer outras coisas. Então, sempre olha por onde a seta tá indo, tá bom? Na letra B, chuvas intensas nos meses de verão favorecem desenvolvimento de pulgões. Então, explodiu a população de pulgões. Você tem um monte de pulgão. Olha, um monte de pulgão. O que vai acontecer? Eles vão atacar quem? Quem que pulgão se alimenta? Limões, limoeiro. Então, limoeiro e trigo vão ficar mais prejudicados, por exemplo. Porque os pulgões, eles atacam essas plantinhas, tá? Outra coisa que pode aumentar, no caso aí vai aumentar, são as joaninhas, as aranhas, que eles dependem diretamente aqui dos pulgões, tá bom? Então, vai observando essas setas. A gente ainda tem, eu coloquei a letra C e a letra D também. O que a falta de alimento que afasta os pássaros da região pode acarretar? Se os pássaros saírem, o que vai acontecer? Todos os animais que dependem dos pássaros vão sofrer alguma alteração. Você precisa ver quem são os animais. Uma doença que dizimou as raposas. Você precisa achar a raposa. Então, a raposa, ela tá aqui. Se a gente não tem raposa mais, o que vai acontecer? Quem que controla o número de lagartos? As raposas. Então, a gente vai aumentar o número de lagartos. Se a gente aumenta o número de lagartos, o gafanhoto vai sumir, certo?
porque vai ter um monte de lagarto comendo todos os gafanhotos. Então, a gente tem um desequilíbrio naquele ecossistema, tá bom? Bom, tem mais, mas eu coloquei só esses exemplos. Pega o livro, dá uma leitura rápida nele, vê alguns pontos, olha outras questões que vocês têm dúvida, me chama, me manda mensagem, que a gente vai tirar essas dúvidas para nossa prova, tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.